Bem-vindos aqui ao nosso curso de Blockchain para advogados, ou CryptoJus, se a gente puder dar esse nome. A ideia desse curso é a gente apresentar para os advogados, ou para quem lida com direito, inclusive juízes, promotores, qual a tecnologia da blockchain e qual a tecnologia dos criptoativos gerados nessas blockchains, para que a gente consiga aplicar conceitos jurídicos em cima deles. Para a gente começar com isso, a nossa primeira aula é tratar dessa linguagem nova, uma linguagem que a gente não está acostumado a tratar no ambiente jurídico. E o primeiro ponto é falar dessa linguagem hexadecimal, a linguagem computacional usada na blockchain. Então, se eu começar, eu posso começar aqui falando bem-vindos, né, ou bem-vindo, e fazer a mesma saudação em espanhol, francês, inglês, alemão, que eu vou estar usando o mesmo tipo de conteúdo, a mesma mensagem, mas de uma outra forma. Então, se eu falar bem-vindo, bienvenido ou bienvenue, é tudo a mesma coisa, só que são linguagens diferentes. As pessoas têm que compreender aquela linguagem para entender a mensagem por trás disso. Algumas linguagens são mais parecidas com as outras, então aqui nesse exemplo a gente vê como o espanhol e francês têm uma semelhança, assim como o inglês welcome e o alemão willkommen têm também uma semelhança escrita. Ainda que entre si bem-vindos e welcome não tenha diretamente uma grafia tão próxima uma da outra, mas a gente usa a mesma simbologia, o mesmo alfabeto. A gente passar para o chinês ou para o russo, eu posso escrever bem-vindo em chinês ou em russo, que quem conhece essa linguagem vai passar a entender esse tipo de comunicação. Quem não conhece, não entende, mas é a mesma coisa, escrito inclusive com um alfabeto diferente. Para a computação, a gente tem esse mesmo conceito, mas a partir da matemática. Então, eu consigo começar pensando em números, como eles variam em questão de linguagem usada, mas a mensagem deve ser a mesma. Então, eu consigo criar números em romano, é o alfabeto romano, os numerais romanos que a gente aprende na escola, que são caracteres que hoje a gente usa como letra. O I, o X, o V, o L, são caracteres que na nossa língua, em português, a gente usa como letra, mas os romanos usavam como numerais. Nós costumamos usar os algarismos indo-arábicos, que é a representação do 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, conhecida de todo mundo. Mas eu vou estar dizendo a mesma coisa se eu fizer it, ni, san, shi, go, e escrever com um alfabeto diferente. Então, a forma que eu escrevo em japonês não deixa de ser 0, de ser 1, de ser 2, são só linguagens diferentes. Eu posso até sair de uma linguagem simplesmente escrita e para uma linguagem tátil, que ainda assim a mensagem que eu estou transmitindo é uma só. Usando os algarismos indo-arábicos, a gente consegue criar também mais de uma linguagem matemática. A linguagem que a gente mais conhece, mais usa no dia a dia é a linguagem decimal, em que os números são categorizados de certa maneira em dezenas e vão seguindo. Cada 10 números você muda, acrescenta um número anterior e passa a continuar a partir do zero os números anteriores de 0 a 10 da mesma forma. Mas eu posso representar os mesmos números com uma outra linguagem, a linguagem binária, por exemplo. A linguagem binária, ela vem do fato de eu só usar dois caracteres, o 0 e 1. Eu posso também, com apenas 0 e 1, escrever a mesma quantidade de números que eu consigo escrever com o 0 ao 9. Mas eu vou precisar de mais espaços para isso. Então, o 0 continua sendo 0, o 1 continua sendo 1, mas se eu só tenho esses dois números, como é que eu vou representar o número 2? O número 2 eu vou ter que voltar o algarismo da direita para o 0 e eu vou começar o da esquerda com o número 1. Então, quando eu escrevo em números, usando o indo-arábico, o número 10, o número 1, 0, na verdade eu estou me referindo ao número 2. 1, 1 é o número 3. 1, 0, 0, ou seja, eu voltei para o 0 e acrescentei o número 1 na direita, na esquerda, e eu vou para o número 4, e assim por diante. Na lógica computacional, a gente usa números binários porque o número binário é a forma mais fácil de você categorizar diferentes sinais. Como é que é isso em computação especificamente? Ou a corrente está zerada, que equivale a zero, ou então eu passo um pulso, uma tensão de mais ou menos 2,5 volts para simbolizar o número 1. Então eu consigo, através de
sem corrente ou com corrente, sem tensão ou com tensão, eu gerar esse código de 01, 01, 01 e com zeros e uns eu criar toda uma linguagem. Da mesma forma que em Morse eu conseguiria fazer isso. Então, Morse eu também só usava ou um som curto ou um som longo. A ideia é positivo e negativo, branco e preto, são dois sinais completamente distintos que a gente consegue usar para duas informações. Na computação quântica, inclusive, eu consigo fazer isso com a presença de um elétron ou sem a presença de um elétron em determinada situação. A linguagem computacional básica, ela é feita com números binários, que usam o algarismo indo-arábico. Mas em blockchain, a gente vai começar a falar muito mais de uma linguagem hexadecimal, que é bem importante para a gente entender os fundamentos da blockchain. Essa linguagem hexadecimal, ela usa números com algarismos indo-arábicos e letras com o alfabeto que a gente está acostumado, alfabeto ocidental. Isso significa que de 0 a 9 eu tenho os mesmos números, os mesmos algarismos com a representação do mesmo número decimal de 0 a 9. Mas quando eu chego no 10, eu não uso 1 e 0. Ou, se eu estivesse falando em binário, eu não uso 1, 0, 1, 0. Eu vou usar a letra A. Então, a letra A em hexadecimal significa 10. A letra B em hexadecimal significa 11. A letra C significa 12 e assim por diante. Então, eu também consigo escrever uma série de números, mas eu vou misturando letras com números para conseguir algo muito maior. Nesse slide que a gente colocou aqui na exposição, dá para ver que se só com dois algarismos, com dois símbolos, eu preciso de cada vez mais caracteres para representar um número, com o alfanumérico eu consigo com cada vez menos caracteres. Eu uso muito menos caracteres para passar uma mesma informação. E é interessante, a ideia do hexadecimal é que eu vou até o 16, porque o 16 é um número que eu consigo criar com só 4 bits. Então, mesmo nessa tabela, vocês vão conseguir observar que o número 1111 equivale ao 15. Eu falei 16 porque o 0 também é um número. Então, além do 1 ao 15 serem 15 números, eu conto o 0, que é o 16º número. Então, um algarismo de hexadecimal eu represento por 4 bits. Então, só 4 bytes, perdão. Só 4 bytes representam um único número. Então, eu consigo criar combinações muito mais simples usando essa linguagem. Aqui eu tenho alguns exemplos de como esse tamanho é derivado, ou como esse tamanho é ligado à representação do número. Se a gente olhar em vermelho aqui, eu tenho os números decimais que a gente está acostumado. Se eu quiser representar o número 3.888.888, se eu fosse fazer isso em romano, eu preciso de 27 algarismos. Se eu fosse para binário, eu precisaria de 43 algarismos. Com o hexadecimal, bastam 6. Eu já estou economizando na casa do milhão um algarismo, um espaço de informação. Se eu fosse para um número aqui gigantesco, né? Então eu coloquei um número muito grande aqui, os romanos nem conseguiam chegar a este número. Em binário vão mais do que 54 caracteres, mas de fato eu preciso de menos caracteres para conseguir descrever e apresentar o mesmo número em hexadecimal. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente continuar, mas a relação entre binário, que é a forma de comunicação computacional básica, né, corrente sem corrente, tensão, não tensão, positivo e negativo. Eu uso 4 desses bits computacionais, ou 4 desses bytes computacionais, para criar um número hexadecimal. Isso significa que eu consigo, com um algarismo hexa, criar 16 números. Eu precisaria de 4 algarismos binários. Se eu passar a ter 2 algarismos hexa, eu já chego a 256 números. Eu precisaria de 8 binários, e assim por diante. Então, com 3, eu chego em 4.000 números, o que eu precisaria de 12. É uma razão de 1 para 4. Eu posso tratar, inclusive, como potência de 4. Para eu saber quantos números eu realizo em binário, eu vou colocar na potência de 2, e ao fazer isso daqui em hexa, eu multiplico isso por 4 vezes. Número-chave aqui são 64 caracteres. A gente vai chegar num ponto em que vocês vão entender a linguagem de computacional e por que a gente está começando com hexadecimal. Mas
eu consigo, usando hexadecimais, usando 64 caracteres, que também é uma potência de 4, então também tem uma lógica computacional exponencial e matemática por trás dela, criar um número que corresponderia em indo-arábico a 77 algarismos. 77 algarismos estão escritos aqui na tela, não consigo nem falar esse número. Em verdade, a gente tem o Google, a palavra Google, o nome Google, vem de um número matemático que é 1 seguido de 100 zeros. Então, é uma quantidade incrível de zeros. Aqui a gente teria 1 seguido de 76 zeros. É quase um Google, esse número mágico matemático que deu origem ao nome da empresa que todo mundo conhece. Referência interessante aqui é este número com 76 zeros depois do número 1, ou 77 algarismos ao total, estima-se, matematicamente, cientificamente, que 1 elevado a 80 de potência, a potência 80, é o número de todos os átomos que constituem o universo. Então, basicamente, a gente está falando aqui com um código de 64 números alfanuméricos, eu consigo criar um número que ele é absolutamente único. A coincidência de números é praticamente impossível. É como se a gente pensar no número de seres humanos que a gente tem na Terra, a gente está com mais de 7 bilhões e, teoricamente, não temos 2 seres humanos absolutamente idênticos, mesmo gêmeos univitelinos. Então, em 7 milhões já é difícil achar número repetido. Imagina neste número aqui que nem dá para falar o número dele. Então eu consigo, com esta linguagem e com 64 números em hexadecimal, criar um número que eu vou atribuir ao bloco da blockchain, que vai ser absolutamente único. Então eu vou conseguir criar um bloco de informações, que veremos em breve o que é, com essa linguagem, de modo a tornar o número e o bloco absolutamente únicos. Tá, e daí? Esse é o ponto que a gente chega, né? Mas hashtag tá, e daí? O ponto fundamental é a hashtag. Hashtag é uma palavra que se tornou conhecida nos últimos 10 anos, todo mundo sabe o que é, mas nem todo mundo liga o significado de hashtag ao que ela realmente é. Tag é uma identificação, é um PIN identificador, é algo que identifica. E o hash? Hash, se a gente for procurar em fontes, né, se é só traduzir da língua inglesa, ou é uma comida cortadinha, ou então é a repropositura, uma paráfrase, a forma de falar novamente um conceito que já é conhecido. Esse é o principal significado que a gente vai precisar, é a reformulação de um conceito conhecido. E aí a gente começa a sentir o que a linguagem hexadecimal tem a ver com isso, porque eu vou pegar um conjunto de informações de um determinado bloco e vou atribuir a ela um número específico. Eu vou reescrever aquela série de informações como se fosse um determinado número. Essa é a principal, esse é o principal aspecto do hash. E ele vem de uma função hash matemática. A função hash matemática é o que permite, é o algoritmo que permite transformar determinada sentença num ressignificado, retransformar isso numa outra coisa. Tá claro, né? Ou não? Tá, e daí? Esse é o ponto principal. A gente vai tentar tornar isso daqui mais claro na próxima aula, então a gente se vê na sequência.